Oi, terceiro ano. Vamos finalizar aí a nossa sexta-feira, finalizar a nossa semana, né? Uma semana aí cheia de aprendizado, cheia de atividades, né? Vamos lá então para a aula de português. Essa aula de português eu vou voltar num assunto que foi trabalhado semana passada, o uso dos porquês, tá? Na hora de fazer atividades, eu percebi que alguns alunos ainda estavam com dificuldades e pode ter ficado aí alguma dúvida, né? Então, eu preparei aí uma aula para explicar novamente o uso dos porquês e para a gente testar aí e fazer atividade, tá? Essa aula de português, a gente usou a apostila lá na página 75. Na hora da atividade, se você não quiser voltar no vídeo, você pode voltar lá na página 75 da apostila de português. Então, vamos lá. Quando eu uso o porquê junto e sem acento? O porquê junto e sem acento, ele tem a finalidade de resposta, explicação e causa. Para não se confundir na hora de escrever, substitua por pois. Exemplos: não fui à aula porque estava resfriado. Se eu substituir o porquê por pois, ele encaixa direitinho. Não fui à aula pois estava resfriado. Está explicando o motivo dele não ter ido à aula, né? É uma resposta. Então, porquê junto e sem acento. Deve tomar cuidado porque faz muitas traquinagens. Porque ele era engraçado, carinhoso e fazia 1000 molecagens. Eu acho que esse é o mais fácil, pois sempre que a gente vai dar uma resposta, né, ou que a gente vê que é uma resposta, a gente já sabe que é o porquê junto e sem acento. Quando a gente, normalmente em atividades aparece assim, por que você não foi à aula? Aí aparece o porquê separado, sem acento. Aí no de resposta, porque eu estava doente. Aí esse porquê é junto e sem acento, é o porquê de resposta. Porquê separado e sem acento. No início ou no meio das frases interrogativas. Na dúvida, substitua por qual motivo, por qual razão. Exemplos: por que os alunos não foram para a sala? Por qual motivo os alunos não foram para a sala? Quando você substitui, ele encaixa certinho. Então, se você perguntar por qual motivo, por qual razão, você deve usar o porquê separado e sem acento. Ele é o porquê que a gente usa em perguntas, né? Aqui tem o ponto de interrogação. Pode me dizer por que o professor não veio? Outra frase interrogativa, né? Tem o porquê separado sem acento. Ou ele pode ser usado também em uma pergunta implícita, ou seja, que fica escondido e ela não tem o ponto de interrogação no final, ela tem o ponto final. Eu preciso saber por que este computador está com problema. Ele está perguntando, mas ele acaba que ele quer saber por quê, né? Não é um ponto de interrogação aqui no final, né? Esse não é muito usado, mas, né, devemos saber aí que ele pode aparecer no meio de frase em pergunta implícita, ou seja, em pergunta escondida. Preciso saber por que este computador está com problema. Porque separado e com acento. Se usa sempre no final das frases ou sozinho. Ele vai aparecer sempre pertinho aqui do ponto de interrogação, tá? Ou ele vai aparecer pertinho do ponto final. Exemplos: você prefere português ou matemática? Por quê? Observe que esse porquê está pertinho desse ponto de interrogação. Se o porquê está pertinho do ponto de interrogação, ele é separado e com acento. Você não vai à biblioteca? Por quê? Novamente, pertinho do ponto de interrogação.
A aula foi cancelada e não sabemos por quê. Esse não tem o ponto de interrogação, mas tem aqui o ponto final, né? Então, ele aparece no finalzinho de frase, perto de ponto final ou de ponto de interrogação. Devo tomar cuidado porque também pertinho do ponto de interrogação. Por que junto e com acento? Junto e com acento tem significado apenas o de substantivo. Quando a gente usa esse porquê junto e com acento, ele funciona como substantivo. Ele sempre vem acompanhado por artigo. O que é artigo? Artigo é a letrinha O, A, os, as. Nesse caso, não vai aparecer o a e o as, porque o porquê é uma palavrinha masculina. Então, sempre vai vir o porquê ou os porquês, né? Ou pode vir também dos porquês, tá? Igual estava lá no início do slide, o uso dos porquês. Como tem o dos aqui na frente, então ele é junto e com acento. Esse também é muito simples. Sempre que aparecer o artigo o antes da palavrinha porquê, não tenha dúvida, ele é junto e com acento. Na dúvida, substitua por o motivo, a razão, a circunstância. Exemplo: explique o porquê de não ter feito o trabalho. Observe que antes do porquê tem o artigo o. Então, junto e com acento. Você pode substituir também. Explique o motivo de não ter feito o trabalho. Quando você substitui, ele encaixa direitinho. Então, se você substituiu o motivo e encaixou, é o porquê junto com acento. Não entendo o porquê de o vovô sentir tanta fome. Aqui está o artigo de novo. Tem o artigo, você pode colocar ele junto e com acento, tá? Quando acompanhado de artigo o porquê equivale a um substantivo. Então, ele se torna um substantivo quando ele vem acompanhado do artigo o. Certinho, terceiro ano? Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Que vocês tenham aí memorizado direitinho. Agora pode fazer atividade e se tiverem dúvidas, você já sabe, estou aqui para ajudar, tá? Beijinhos no coração, bom final de semana. Segunda tem feriado, descanse, aproveite. A gente volta terça-feira. Tchau, tchau!